da linha de vida dele, não era para ele ter sido o desligamento nesse acidente. O acidente foi culpa do outro, né? E isso na estrada acontece muito. Não adianta a gente fazer toda uma campanha de álcool, porque de repente, aliás, adianta sim, né, gente? Adianta. Mas também tira vidas daquele que não bebeu. Então a campanha tem que ser geral para a gente poder ter essa consciência. Então realmente existe uma presença espiritual ao lado dela. Além disso, ela está chamando por este noivo. Então a imaturidade dela em relação à perda do noivo é que não permite esse desligamento. Exatamente. Então existem dois elementos aí. E um terceiro elemento que está relacionado, que ela já não tinha um grande axé, uma grande sorte nos relacionamentos afetivos, que era um terceiro elemento que ela não imaginava. Então tu vê que numa consulta, o jogo de cartas, ela identifica situações que ela não percebia. Então nós temos três aspectos para equilibrar dela, e aspectos muito sérios. Então, Mariana, o ideal é que a gente fez um drops, mas um drops que já é muito sério, na tua questão espiritual. Tem solução? Claro que tem. Aqui no jogo de cartas, que são elementos até bastante visuais, e que tu tem uma orientação que pode ser até mais completa, desde que tu faça a consulta individual, sigilosa, dentro da casa de Iansã. 3084-3434, tu agenda a tua consulta. A partir de segunda-feira, das 10 às 20 horas. Pai Mário, sobre o mesmo caso, como é a consulta do jogo de Búzios? Bom, nós vamos em busca do que está acontecendo com o espírito, certo? E com a própria menina. Sim, porque aqui certo? no caso ela nos deu os indícios, né? Ela nos deu todos os indícios, né? Só que assim, ele teve um acidente, Sim. um corte, como tu mesmo viu nas cartas, muito trágico, né? Então... e aqui já mostrou que não foi culpa dele, foi a culpa do outro. Então, vamos ver o que aparece aqui para ele, no caso. Então, se a gente está jogando uma situação, pode aparecer essa questão espiritual dentro do búzio também? Sim, pode sim, Viviane. Esse espírito, de fato, está muito próximo dela, o que tu falou é correto, em relação a ela estar invocando ele, chamando ele, porque foi os planos que eles tinham de vida eram muito grandes, certo? De casamento, família e algumas outras coisas. Então, tudo isso foi cortado. Para ele foi muito trágico, certo? Vem o falecimento dele, óbvio, mas a aceitação dele não está acontecendo. O espírito dele não está aceitando o desligamento em relação a Mariana, a família. Por quê? Porque também os pais dele estão muito envolvidos nisso, certo? Os pais também estão lamentando muito. Os pais carnais dele. Os pais carnais dele estão lamentando muito a perda do filho também, que foi trágico. Mas ele precisa se desligar, então vai ter que ter todo um tratamento espiritual para ele, tanto na nossa parte africanista, quanto no kardecismo e também no católico. Nas três linhas, três religiões. Nas três religiões, para encaminhar o espírito dele. Quer dizer, no kardecismo, que é uma filosofia, na religião afro, exatamente, e também na religião católica. E também na religião católica. Elas não conflituam, isso é importante colocar para as pessoas. Não existe conflito. Não existe conflito entre elas, não existe conflito algum entre as religiões. O que existe conflito são os seres humanos. Os seres humanos adoram discutir coisas que são indiscutíveis. Exatamente. Mas não existe conflito nenhum. O que tem que acontecer é muita oração para a alma desse jovem, desse rapaz, que ele possa se desligar do material. Que ele está muito ligado ainda ao material, muito ligado à família, muito ligado a ela. O perfume que ela sente, de fato, é o dele. Certo? Mas porque ela invoca... Quando ela está com outro namorado, ela pensa nele. Ela gostaria que... Ela busca no outro aquilo que ele tinha. Aquilo que ele tinha. Ela gostaria que o outro fosse ele. Aí fica difícil, né? Cada um é um. Fica difícil. Pai Mário, para as pessoas que estão conhecendo hoje o jogo de Búzios, as pessoas que hoje estão buscando uma orientação, o que é o jogo de Búzios? Mas antes de tu explicar o jogo de Búzios, vou deixar o telefone para o pessoal que gostaria de consultar com o Pai Mário de Oxalá. Então, o Pai Mário atende na Rua Gávea 113, em Ipanema, Porto Alegre. O telefone que eu vou deixar para vocês podem ligar na segunda-feira, tá bom? Porque hoje realmente nós nos deslocamos para o atendimento na cidade de Capão da Canoa. Exatamente. E também uma obrigação religiosa nessa cidade. Então você vai ligar para o 3084-3434.
3084-3434. No verão também Pai Mar estará atendendo na cidade de Capão da Canoa e Tramandaí. Serão 2 cidades no atendimento no litoral. No entanto, hoje não há atendimento na Gávea. Segunda-feira, normalmente, você pode já agendar sua consulta. 3084-3434. O que é, de onde vem e de que forma as pessoas podem consultar o jogo de búzios? Bom, os búzios, Viviane, são oráculos, os dados pelos orixás, ok? Eles vêm da África, são oráculos africanos, aonde eles nos passam, não por modo de adivinhação, certo? Mas sim por explicação do próprio orixá conosco. Então é uma comunhão entre o babalorixá e o orixá através do jogo de búzio, certo? Quando se joga um búzio, não é como sintonizar uma televisão, que tu vira o botãozinho e aparece a imagem. Há toda uma comunicação entre o orixá e entre o babalorixá em relação ao jogo. Qualquer um pode jogar o jogo de búzios? Não, Viviane, não é qualquer pessoa que pode jogar. Existe toda uma preparação religiosa, certo? Que são os nossos fundamentos religiosos, ok? Que começa em uma obrigação muito pequena até chegar a um búzio. Quando tu chega a um búzio, tu é ou um babalorixá ou um maior-orixá. Quando se trata de búzio, Viviane, se trata de sabedoria, entendimento, tranquilidade, certo? E muito, quer dizer, não é muito respeito pelo seu orixá. Responsabilidade, né? Total. É importante as pessoas saberem disso, porque muitas vezes as pessoas banalizam uma situação de uma orientação. E não é desta forma, tá bom? Isso é muito importante porque o jogo de búzios, ele não é simplesmente uma consulta. Ele é uma história, uma dedicação e toda uma influência e responsabilidade da pessoa que está orientando. Ah, mas o jogo de cartas é diferente? O jogo de cartas não é diferente. O jogo de cartas ele tem toda uma linhagem, conhecimento e uma responsabilidade muito grande da pessoa que está lhe orientando. Porque a famosa pessoa esponjinha, que diz, eu jogo para as amigas, eu jogo para os amigos, e oriento e jogo muito bem. Não é bem assim, né, Pai? Não é bem assim, a coisa não funciona assim. Né? Tem que ter toda uma preparação, todo um carinho, toda uma dedicação. Existem várias pessoas que têm este dom, que é dado pelo orixá, ou é dado por Deus, em primeiro lugar por Deus, né? Depois pelo orixá. E esse dom tem que ser trabalhado, gente. Trabalhado o quê? Orientado. Sabe, Viviane, que muitas coisas têm vindo a mim daquele sentido assim, mas eu não fui muito bem orientado. Gente, toda boa orientação tem que haver a pergunta. Pergunta, se orienta. Se não pergunta, não tem como orientar. A dedicação de todo babalorixá, a dedicação daquela pessoa que vai ser preparada tem que ser 2 vezes maior. Claro, até porque 2 vezes maior. O jogo de cartas, o jogo de tarô, ele exige muito da pessoa. Se a pessoa não estiver preparada, ela fica com a famosa carga de quem está orientado. E principalmente, como no caso desta menina, pode inclusive assumir muito dessa energia negativa. E aí vira uma bola de neve, não ajuda ninguém, não orienta ninguém. E aí vem o famoso misticismo que estraga toda a orientação. Então, realmente, esse axé é dado, é orientado e também passa muito de babalorixás e elorixás e chefes de terreira e quimbandeiros de um para outro. Exatamente. É importante isso, até porque depois, quando são realizados alguns axés, é importante que essa pessoa esteja preparada. O nosso site recebe algumas orientações e logo à direita, pode mostrar o site? Logo à direita ele tem pedidos de orientação. Então aqui, por exemplo, hoje eu tenho um pedido de orientação que entrou pelo site. Olha só, que é de uma moça que recebeu uma licença forçada e encontrou aqui o programa. E ela diz que gosta muito e por esse motivo gostaria de uma orientação. Ela diz que é casada há 5 anos, conheceu seu marido em uma desses encontros, a nível de orientação religiosa, etc. Que ela não vai mais, né? Então ela diz que depois disso ela teve muita orientação, quis saber mais, e aí brigaram e se separaram. Diz que é uma pessoa encantadora e etc. Mas
diz que não sente mais nada por ele. Gostaria de saber o seguinte: desta relação nasceu uma filha. Mesmo sem sentir nada por ele, se deveria continuar com ele ou não, pela filha. Pode ser pelo jogo de búzios? Pode ser. Vamos lá. Viviane, não. Não, porque não existe o amor entre os dois. Então, o que acontece quando não existe o amor entre os dois? Certo? Vão forçar algo que vai chegar a um determinado ponto que não vai mais haver o entendimento. Vai continuar na situação que está, vai continuar sem uma forma de amor. Sem nada, então não vai haver mais o entendimento. Nem a filha vai ser feliz. Aí não há um entendimento, começa a haver controvérsias, discussões, e isso vai levar um problema muito sério com essa criança. Certo? Hoje é preferível os dois estarem separados do que futuros problemas em relação aos dois, já que não existe amor entre eles. Você tem que pensar de fato na criança, certo? A criança de pais separados não é uma criança que não existe no mundo. Ela existe, ela continua tendo pai e tendo mãe, certo? Então, a separação de um casal não quer dizer o término de uma paternidade. Mas não significa a necessidade de união. Não significa. Gente, jogo de búzios com sigilo, segurança, orientação. 3084-3434 é o número para você agendar essa consulta especial, onde você vai ser atendido pelo pai Mário de Oxalá ou pela mãe Viviane de Ançã, dependendo do tipo de orientação que você quiser. Atendimento das 10 horas às 21 agora? Das 10 às 21. Sempre com hora marcada. 3084-3434, Casa de Ançã, Rua Gávea 113, bairro Ipanema, em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Pertinho da orla do Guaíba. Para chegar lá é muito difícil? Não, é fácil, Viviane. Como muito chegar? Fácil. Vindo pela Juca Batista, certo? Pega a Avenida Guaíba. Não é a Guaíba, ali é a Tramandaí. A Tramandaí. A Tramandaí. Passa a Igreja Nossa Senhora Aparecida, primeira rua direita. A rótula da Igreja Nossa Senhora Aparecida, primeira rua direita. Fácil. Eu como sou mais jovem, conhece ali, tá rindo, né? As pessoas que estão rindo, né? Passa o Chalaça, primeira direita. Sou o Chalaça, primeira direita. E se Pessoal vier tá mais pela festeiro. orla, pela orla, certo? Pela orla do Guaíba. Pela orla do Guaíba, é na quarta rua à esquerda. Uma rua antes do Monumento da Oxum. Uma rua antes do Monumento da Oxum. São referências que você pode ter. Então, é fácil o acesso, uma casa vermelha e branca. Mostra a foto da Bem casa. discreta. Bem discretinha. Colorada. Já disse que é petit Totalmente pois. colorada essa Já disse casa. que é petit pois. 3084-3434 é o telefone da Casa de Ançã para que você possa agendar as consultas. O programa Vivi na TV é um programa diário. Você pode sempre nos acessar pelo site. Tem reprises do programa vivianedeança.com.br. Também vou repetir para você, pode nos assistir pelo canal 11 da NET, 55 HF ou tvurbana.tv.br. Tem o BR também? Tem o BR Tem também. que ter o BR. Tem que ter o BR também. Aí abre, tá ali o link, programa ao vivo, você vai estar assistindo o nosso programa ao vivo ali. E repetindo para você, nosso programa tem um cunho de atualidades, é um programa, claro, para todas as religiões. Exato. E também um programa informativo. Você que quer nos deixar sugestão de temas, sugestão de assuntos que você gostaria de ver na TV, sugestão também de religiões que você gostaria que abordasse aqui no programa, entra no site, tá bom? vivianedeança.com.br ou então você já sabe, né? Você me encontra no Face, Viviane de Ançã. O programa vai deixando uma grande saudade de vocês, mas segunda-feira tem mais. Tem mais. E cuidado com o retorno do feriadão. Muito cuidado. Atenção e bom nas retorno estradas. a todos. Bom feriado, bom finalzinho de tarde. Até segunda. Até segunda.